Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é sabadão, dia 1º de agosto, e eu estou aqui para mais uma análise do ETH. Antes da análise, te convido a participar do meu grupo de sinais Lobo Cripto Oficial. Lá são sinais 24 horas por dia e a mensalidade está por apenas R$ 49,90. Para fazer sua assinatura, é só clicar no link que se encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Te espero por lá e bora lucrar juntos. Bom, meus amigos, vamos ao gráfico, começando pelo gráfico diário do ETH, que está sendo negociado a $1.864. Eu esqueci de subir a enquete para os membros apoiadores de qual ativo que eu vou fazer análise no mês de agosto. Então, após esse vídeo, eu vou subir a enquete para vocês votarem hoje, sábado, e amanhã, domingo. E aí, na segunda-feira, eu começo com a análise do ativo que vocês escolherem, tá? Então, peço vocês, membros apoiadores, que escrevam aqui nos comentários qual ativo que você quer para eu colocar na lista lá para vocês votarem, tá bom? Bom, então, pelo gráfico diário, meus amigos, apesar da correção no mercado, o ETH mantém uma estrutura de alta porque ainda segura no suporte de $1.839, que foi o rompimento aqui do dia 14 de julho. Rompeu o padrão de fundo duplo. Padrão de fundo duplo é um padrão de reversão de tendência. Então, enquanto acima dessa região de $1.839, o movimento ainda é considerado otimista. Porém, ele perdeu a média de 21 no candle de ontem. Fez um candle vendedor forte, inclusive, né? Volume acima da média, e perdeu a média de 21. Então, para a gente voltar a ficar otimista no ETH, só acima de $1.882, tá? Aí volta a ficar otimista e a gente pode acreditar que ele venha buscar novamente o topo que deixou em $1.967. O problema será se perder essa região de $1.839, fechando um candle abaixo dessa região. Se isso acontecer, sugere que se está voltando para esse range anterior, pode vir buscar o fundo do movimento em $1.515, tá? Então o mercado está bem complicado, né, nos últimos dias, bem volátil. Se isso acontecer aí seria bem complicado, tá? Então atentos aí o suporte principal de $1.839. Olhando essa movimentação pelo gráfico de 4 horas, vejam só, no gráfico de 4 horas, perdeu a média de 21, fez um fundo mais baixo que o anterior, e aí só nos resta o suporte de 1.839 e a média de 200 também como o último suspiro, digamos assim, em $1.818. Perdendo essa média de 200 do 4 horas, complica demais o movimento e podemos ter queda mais forte ainda. Após a queda, começou a ficar lateral, porém não houve volume comprador de fundo. Isso sugere que pode ter continuidade dessa queda, porque o movimento comprador está fraco, ó, sem volume nenhum, inclusive o volume decrescente. E ainda mais por ser fim de semana, que tem menos volume de negociação, esse movimento fica bem frágil, tá? E olha só o VPVR, mostra que tem mais resistência para cima do que suporte para baixo. Está bem complicado esse movimento. Pelo gráfico de 1 hora, olha só, então após a queda, houve até numa hora um volume um pouquinho acima da média, mas com candle fraco. Mesmo assim, conseguiu fazer um fundo mais alto que o anterior. Então, o suporte de curto prazo é esse fundo que fez mais alto que o anterior, né? Em $1.858. Perdendo essa região, aí podemos ter essa continuidade de queda. Para voltar a ficar otimista, só acima de $1.882, que além de ser a média de 21 do gráfico diário, também era o fundo e suporte do movimento de 1 hora. Repare que segurou aqui na quarta-feira, depois subiu, né? Então já tinha dado uns toques nessa região, subiu e aí perdeu, veio com tudo para baixo e não conseguiu recuperar ainda. E aqui numa hora também, nesse momento, está perdendo a média de 21. Então, para pensar no começo aqui de uma recuperação, só quando romper o topinho que deixou em $1.870. Olhando a análise de sentimento, o sentimento no mercado começa a melhorar, long short ratio caindo, o Open Interest subindo, porém o RSI ainda abaixo de 50. Já os pontos de interesse de liquidação,
Vejam só, para baixo tem ponto forte de interesse de liquidação que inicia na região de 1.847 dólares e vai até 1.843 dólares, tá? Então, como tem esse ponto forte para baixo, acredito que venha buscar esse ponto de liquidez, aí sim pode segurar, pode funcionar como bom suporte para depois se recuperar. Já acima, o ponto de interesse de liquidação mais próximo está em 1.880 dólares, que pode servir de resistência do movimento. Vamos ver como que está o ETH em relação ao Bitcoin. Então, o ETH em relação ao Bitcoin permanece forte pelo diário. No 4 horas permanece forte ainda, porém no 4 horas vem perdendo força em relação ao dólar, né, o movimento dele mesmo. Numa hora, neutro em relação ao Bitcoin, fraco em relação a ele mesmo. 15 minutos, neutro no geral. 5 minutos, neutro no geral. E 1 minuto, neutro no geral. Então, quer dizer, o 15 minutos está sendo um tempo gráfico importante para a gente ver se consegue reverter essa queda e iniciar uma recuperação. Quem tem acesso à ferramenta e-Assets, né, pode acompanhar esse histórico na timeline para decidir qual o melhor momento para operar o ETH. E se você ainda não tem acesso, o link para essa plataforma está aqui abaixo na descrição do vídeo. Olhando as altcoins que estão mais fortes em relação ao Bitcoin, esse setup que eu montei nessa plataforma, que é totalmente livre para você montar o setup que você quiser, eu privilegiei o 15 minutos do Bitcoin, 15 minutos, gráfico de 15 minutos, com as altcoins que estão mais fortes em relação ao Bitcoin. Então, nesse momento, as mais fortes, Coma, PTB, Idle, BTW, Sets, Take, Fight, Tut, Bit, Binance Life são as 10 mais fortes nesse momento. Já as que estão começando a ficar mais forte que o Bitcoin, que pode dar oportunidade nas próximas horas, né? Olha só, temos aqui a TIA, SCRT, Broccoli 714, né? AT, H, Kaya, Blue AI, QNT, Swarm, AQ, Sun, Fartcoin e NX são os que começam nesse momento a ficarem mais fortes que o Bitcoin. Olhando dados da plataforma Vector, outros indicadores, estou pelo gráfico de 4 horas do ETH e o indicador nuvem de Shimoku, o ETH perdeu o fundo. Então, quando perde o fundo, sugere correção mais forte e com isso pode vir buscar a média de 200, que está em 1.818 dólares. Para ficar otimista, só quando romper acima a nuvem de Shimoku em 1.918 dólares. Médias. 9, 21 e 200. Perdeu a média de 9 e a média de 21. A média de 9, inclusive, já cruzou a média de 21 para baixo, o que torna esse movimento bem pessimista. E só tem um suporte da média de 200, que é 1.818 dólares. Fibonacci do movimento perdeu a região de 0,382, buscou a região de 0,5 e segurou. Então, o suporte da região de 0,5 é 1.847 dólares. E para romper 0,382 de Fibonacci é 1.879 dólares. VWAP semanal está para baixo do VWAP semanal, que está em 1.908 dólares. Com isso, o movimento é considerado pessimista, abaixo da VWAP semanal. Bandas de Bollinger. As bandas começam a apontar para baixo. Então, para ficar mais otimista, tem que recuperar o centro da banda de Bollinger, que é 1.894 dólares. Topos e fundos. Nosso indicador mostra que fez topo e não fez fundo, ou seja, tem probabilidade de queda ainda. E o indicador Waze Wave, que mede a força do movimento, ainda apresenta forte pressão vendedora no ETH. Pois bem, meus amigos, o ETH está num ponto de correção, um ponto limite, que é o 1.839 dólares no diário. Então, bora acompanhar para ver se consegue segurar, e se houver reação nesse ponto, aí sim pode ter um início de recuperação e com isso o ETH nos próximos dias começar a avançar novamente, tá bom? Por hoje é isso, desejo um excelente fim de semana a todos, um abraço e até o próximo vídeo.